Boa noite. Enquanto as crianças estão saindo para o seu culto, tem culto para criança até 10 anos da idade. Mas não precisa se preocupar com eles, porque eles vão entrar na sala onde tem ar-condicionado. Mas só até 10 anos da idade. Tem visitando hoje à noite a minha sobrinha dos Estados Unidos, Madison dos Estados Unidos, e a mãe dela. Então eles estão lá na mesa, lá no fundo, com o Heather. Então se vocês ouvem alguma conversa, ela está traduzindo a mensagem hoje à noite só para elas, tá bom? Nós acabamos de cantar esses hinos bonitos, louvores a nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez. E hoje à noite eu quero que nós estudamos uma outra parte de ser um crente. É gostoso encontrar aqui, com esse amor, essa confraternização entre os irmãos, cantar louvores, usar nossos talentos para cantar, para tocar. Mas a coisa tem algo mais. Tem aquela parte da nossa vida cristã em que Jesus pediu para a gente fazer alguma coisa. Ele quer que eu termine cedo, Ele vai jogar todo no esboço. Tem esse momento que Jesus pode pôr eu não quero aqui. Que Jesus pede uma palavra muito fraca. Jesus exige uma resposta através das nossas vidas. Não somente uma resposta da nossa boca, mas uma resposta diariamente com a nossa vida. É isso que nós estamos aprendendo esse ano. O ano de discipulado. Discípulos fazendo discípulos. No boletim eu coloquei na crente do pastor, essa pequena parágrafo falando sobre o que é discipulado. Não é um programa que a igreja inventa para aumentar o número de pessoas nos cultos. E assim, quando a igreja se torna cheia, você vai encostar aquele programa e fazer outros programas. Não. Discipulado não é uma coisa que nós fazemos uma vez, nós decidimos, vou ajudar a igreja por 6 meses do ano, e depois eu posso, como diz, riscar na lista que eu fiz a grande comissão e vou fazer outras coisas. Não. Discipulado é uma vida de aprender com Jesus como nosso mestre, é uma vida de chegando mais e mais perto de Cristo, e ao mesmo tempo deixando alguém andar do seu lado. Enquanto você está aprendendo as coisas de Cristo, você está ensinando o outro, para que aquela pessoa possa aprender, chegar mais perto de Cristo e ensinar o outro. E você continua a vida inteira aprendendo, ensinando, um discípulo fazendo discípulos. Esse foi o programa, esse foi um método, esse é um mandamento de Cristo, que nós devemos entrar em todos os lugares desse mundo, fazendo discípulos. Salvação é uma grande parte, evangelismo faz parte, mas isso não é tudo. Esse é o começo. A nossa vida, para viver uma vida agradável ao Deus, tem que ser uma vida de discípulo e discipulador. Nós cantamos essas músicas, nós sentimos no nosso coração algo estranho, que faz a gente até chorar, só cantando músicas para louvar nosso Deus. Mas existe algo a mais.
exige algo mais importante. É aquilo que nós fazemos todos os dias para Ele. Mas essa vida de discípulo não é para todos. Nós vamos ver esse ano que muitas pessoas chegaram para Jesus querendo ser um discípulo, querendo seguir a Ele. Ele falou: não, você não pode, você não tem o que precisa ter para me seguir. Jesus conhecia os corações das pessoas, e para um ser discípulo, tem que ser uma vontade muito mais do que somente aparecer de vez em quando, para louvar a Ele. Tem que ser um desejo que vem de Deus, para realmente entregar, como nós cantamos, render a nossa vida, para Deus seja o dono, não somente do nosso coração, mas do nosso dia a dia. É isso que nós queremos ver, começando hoje à noite. Hoje vai ser a primeira parte de uma mensagem, chamada Os Requisitos e as Recompensas do Discipulado. Eu sei que quando nós começamos a fazer um projeto em nossas casas, queremos comprar alguma coisa, queremos mudar alguma coisa, nós sempre temos a tendência de superestimar os benefícios e subestimar o preço, né? Eu estou pensando sobre Heather e Thiago. Eles, mês atrás, decidiram, falamos sobre os benefícios de reformar a sua casa. Então, saíram da casa para reformar a casa, mas eu acho que eles não contaram o preço, o custo de passar 6 meses fora da casa, né? Eu não sei se vai ter que ver se os benefícios compara com o preço que paga. Eu vejo que essa muita coisa acontece na vida de alguém que quer ser um discípulo. Foi na época de Cristo. Eles gostaram da ideia, gostaram as recompensas, as bênçãos que vai para os discípulos, mas eles não estavam preparados para pagar o preço com a sua vida para obter as recompensas. Então, todas essas coisas em nossas vidas, nós temos que medir, comparar, balançar os benefícios e os preços. Será que eu tenho o que preciso? O compromisso, a dedicação, a devoção para alcançar esse nível? Se não, Jesus falou, é melhor nem começa. Jesus falou tão severo com as pessoas que tinha talvez boa vontade, mas ele sabia que a fé deles era muito fraca, ou com outras intenções. Hoje em dia o mundo está cheio de pessoas que estão seguindo Jesus por intenções erradas, por motivos errados, só por o que eles podem ganhar. Eles acham que os benefícios que eu vou receber vai ser maior do que o sacrifício que tem que fazer, mas eles não estão preparados para fazer nenhum sacrifício, então nunca vão alcançar os benefícios. Hoje vamos falar sobre os requisitos que Jesus deu, não requisitos de uma igreja, não requisitos de um movimento cristão, mas um requisito de Jesus Cristo, falando sobre o que Ele exige para todas as pessoas e qualquer pessoa que quer realmente ser um discípulo. Semana que vem vamos ter tempo para falar sobre as recompensas, para todo mundo aqui balançar, para ver, vale a pena eu entregar minha vida para ser um discípulo de Cristo. Vamos começar, vamos considerar isso hoje à noite. Eu acho que para a maioria, essa vai significar que temos que modificar todas as nossas prioridades da nossa vida. Nós temos que rearranjar o nosso dia a dia para colocar Jesus no centro de tudo que nós devemos fazer para Ele, para agradar a Ele. Vamos começar. Nosso texto nós achamos em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículos 25 a versículo 33. Se nós realmente desejamos ser discípulos, nós primeiramente
devemos escutar as palavras de Jesus e contar ou calcular o custo de discipulado. Lucas capítulo 14, começando agora em versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus colocou a barra muito alto para atingir o nível, e esse nível é para todos, não faz quem nós somos. Se nós queremos uma vida que agrada o Senhor Salvador, que nós acabamos de cantar, nós temos que nos entregar para esse tipo de vida. Mas antes que nós podemos nos entregar para esse tipo de vida, nós temos que ver quanto vai me custar. Será que eu tenho condições? Por isso, é exatamente o que Jesus está falando. Tinha multidões de pessoas, milhares de pessoas, seguindo Jesus. E ele virou para eles e ele falou isso. Uma vez, no livro de João, nós achamos que ele estava ensinando multidões de pessoas como é difícil ser um discípulo verdadeiro de Cristo. E nós lemos naquele passagem que todos viraram as costas e andaram, foram embora. Porque não é para todo mundo. É para todo mundo, mas nem todo mundo vai querer se entregar, receber esse tipo de vida. E nós vamos ver semana que vem que sem ter esse tipo de vida, não vai ter nenhuma recompensa futuro para nós. Então isso é tão importante. O seu destino, o meu destino vai ser determinado através da nossa decisão de ser ou não. Não somente um que acredita, não somente alguém que crê, mas alguém que é um discípulo verdadeiro de Cristo. Tem 4 requisitos que Jesus falou. Tem muito mais ensino sobre isso, mas hoje eu quero falar só de 4 requisitos. Tem atrás, na última página, nas costas do boletim, tem um espaço para anotações, e pode ir marcando, para você estudar depois. E essa semana, ora para Deus te dar entendimento e desejo de realmente pôr em prática esses requisitos para realmente ser um discípulo. O primeiro requisito de ser um discípulo, antes que nós falamos isso, eu quero falar que a essência do discipulado é que tem que dominar o centro da nossa vida. Essa é a primeira coisa. Se nós não queremos colocar Jesus acima de tudo, o centro da nossa vida, onde todas as outras coisas da nossa vida vai ficar ao redor do domínio que isso tem, nós nunca vamos conseguir ser um discípulo. Dependência e submissão são as ferramentas utilizadas no discipulado. Quer dizer, nós temos que reestruturar completamente
as nossas prioridades. Para ser um discípulo de Jesus, ele tem que ser o mais importante em sua vida. E é isso que o Lucas aqui, capítulo 14, registrou para nós, Jesus falando para a multidão de pessoas, para dizer que somente aqueles que estão prontos e preparados para ter esse tipo de vida, vão conseguir ser um discípulo. O discípulo de Jesus Cristo, número 1, o discípulo de Jesus Cristo deve colocar o seu mestre acima de todos, até aquelas pessoas mais queridas em nossas famílias, em nossas vidas. Lucas 14, versículo 26, ele diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e as irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, ele não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós temos que decidir ou amar Deus ou amar nossa família? Claro que não. Tem muitas passagens, até nos 10 mandamentos fala que as crianças têm que honrar seus pais. No Novo Testamento está muitos versículos, muitos ensinos, como o homem tem que cuidar a sua própria família. Jesus ensina que nós temos que amar somente e deixar tudo e somente apegar-se à nossa esposa, nosso marido. Tem muitos versículos que falam que a família é muito importante em nossa vida. A nossa família tem que ser a coisa mais importante aqui nessa terra, para construir, para proteger, para cuidar, para liderar. Mas não pode ser mais importante do que Jesus em nossa vida. Não pode ser. Jesus tem que ser mais importante do que nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, nossas crianças. Qualquer outra pessoa em nossa vida, Jesus tem que ter preeminência em todos esses relacionamentos. É claro que Jesus não ensina que nós não podemos amar a nossa família, mas Ele ensina claramente que nós devemos amar a Ele em cima de tudo. O nosso amor deve ser mais forte, mais fiel para Jesus do que para mãe, pai, esposa, marido, filho, filha, seu cachorrinho em casa. Tem que ser mais importante e tem que sentir mais para Ele do que com outra pessoa. Em Efésios, se quer ver em Efésios, fica aqui em Lucas, porque nós vamos voltar. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 25, tem muitos versículos aqui que nós não vamos ver hoje à noite, mas só um para entender. Efésios 5, 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Nós somos obrigados, mandados por Deus para amar nossos esposos, para amar nossos maridos, para cuidar e amar e guiar os nossos filhos. Nunca podemos dizer que Deus nos ensina para não amar e não tomar conta. Eu conheço pastores, missionários que começaram a trabalhar tanto por Deus que ignoraram a sua família e perdeu a sua família para o mundo. Isso é inaceitável. Quando nós amamos Deus na maneira correta, nós vamos ter mais amor para a nossa família. Nós vamos aprender a amar mais a nossa esposa, o nosso marido. Nós vamos aprender a amar mais a nossa família e cuidar bem melhor. Nunca pode dar o desculpa que eu tenho que fazer o serviço de Deus e por isso eu não posso estar presente, não posso ajudar na família. Isso não é bíblico. Jesus não ensinou assim. Não somente o nosso amor por Jesus tem que ter preeminência em nossa família, mas também em todos os outros relacionamentos do mundo. Tem pessoas que faz a sua vida cristã, talvez entende que a Cristo é mais importante da sua família, mas tem amigos no mundo, tem pessoas no mundo, tem relacionamentos com outras pessoas que muitas vezes toma o lugar de Cristo.
se tornam pessoas mais importantes. A Bíblia nos ensina que quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós estamos inimigos de Deus. A Bíblia também nos ensina, vamos por João capítulo 15. João capítulo 15. A Bíblia nos ensina que se nós amamos Cristo acima das coisas e as pessoas do mundo não vão entender, e eles não vão nos gostar, e eles vão até nos odiar por isso. Em João capítulo 15, versículo 18 a 19, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Muitas vezes nós não queremos perder amizades com as pessoas que nós temos no mundo. E nós devemos ter amigos, nós devemos influenciar a vida deles para ganhar eles por Cristo. Nunca devemos deixar, separar, ignorar as pessoas do mundo. Estamos aqui para ganhar eles por Cristo. Mas ao mesmo tempo nós temos que pôr em prioridade a vida de Cristo. E muitas vezes temos que dizer não às coisas e às pessoas do mundo. E com o tempo, essa vai causar as pessoas não gostando mais, não querendo gastar mais tempo e até odiando você. Pode ser que não é o seu desejo de ser inimigo do mundo, mas o mais que um discípulo fica tempo com Cristo, aprendendo, fazendo as coisas certas, o mais, segundo Jesus, que o mundo vai te odiar. O discípulo pode não querer perseguição, mas pode ter certeza que vai receber. Continuando em João 15, agora versículo 20, Jesus continuando falando com seus discípulos, ele disse: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, ou nenhum discípulo é maior do que seu mestre. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão de vocês. Isso talvez seja difícil para nos entender aqui no Brasil, um país livre. Todos nós temos prazer de falar, de frequentar, de fazer qualquer coisa na nossa vida cristã que ninguém impede. Mas nós sabemos que em outros países nesse mundo, nesse momento, tem crentes que estão sendo perseguidos, atribulados, por crendo a mesma coisa, por querer fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. E nosso estudo de Apocalipse nos ensinou que vai chegar um dia, aqui também no Brasil, que vai ser contra a lei para fazer o que nós estamos fazendo, e vai ter perseguição. Se nós queremos ser amigos do mundo, podemos evitar tudo isso, mas se nós queremos ser amigos de Deus, se nós queremos ser discípulos, nós temos que nos preparar para esses momentos difíceis. Nós devemos colocar Jesus no centro da nossa vida, acima de qualquer outro relacionamento nesse mundo. A segunda coisa, o requisito, é que o discípulo de Jesus deve valorizar o ato de seguir Jesus sobre tudo, até a sua própria vida. Você sabe que nosso instinto básico é preservar a nossa vida a todo custo. O ser humano, desde a criação, vai fazer qualquer coisa necessária para não morrer, para preservar a sua vida. Isso é a verdade em toda parte da criação. Na história, mas o discipulado exige uma devoção ao Jesus que supera nosso instinto básico. Nós temos que querer, decidir, optar para morrer fisicamente, para não se separar de Cristo. E isso também é muito difícil para nós pensar.
Mas isso deve ser o nosso, agora, instinto básico em nossa vida. Quando nós estudamos sobre a história dos batistas, desde os discípulos, os apóstolos até hoje, nós descobrimos que milhares, centenas de milhares de batistas nas épocas foram enfrentados com situações através dos governantes, ou negar Jesus e sobreviver, ou continuar na sua fé e não somente morrer, mas ser atormentado até morrer. E centenas de milhares dos batistas morreram, foram cruelmente mortos para não negar não somente a sua fé, mas a sua prática, as coisas que fizeram, sendo discípulos de Cristo. O discípulo de Jesus deve valorizar o ato de seguir, o ato de ser um discípulo, tem que ser mais importante do que até a sua própria vida, segundo o que Jesus falou em Lucas 14. Tem que amar Jesus mais do que a sua própria vida. Será que nós temos capacidade de fazer isso? O terceiro requisito: o discípulo de Jesus deve colocar seu compromisso com Cristo acima de posses materiais. Eu acredito que agora chegamos a um ponto crucial para muitos crentes. Lucas 14, vamos voltar. Vamos ler novamente, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Eu não acho que a Bíblia ensina que entregando os seus bens para permanecer pobre é o caminho de salvação. Não. Se você quer ser salvo, vende tudo que tem, vai ser salvo? Não. Vai ser um descrente mais pobre. Tem pessoas que têm muitas coisas e são discípulos verdadeiros de Cristo. Tem pessoas que não têm nada e são mais materialistas do que as pessoas que têm muito, porque só pensam nas coisas e como pode conseguir qualquer coisinha. Não é a quantidade ou a falta de coisas que nós temos, é a atitude que nós temos com essas coisas. Se nós só pensamos sobre os nossos tesouros materiais, como guardar, como ganhar mais, como proteger quem vai pegar disso, nós não vamos ter tempo, nem um coração livre para pensar em Deus, para seguir Ele, para proteger, para fazer a vida que Ele quer que a gente faz. Se a pessoa é tão pobre que não tem muita coisa, ele só pensa de como pode obter, o que tem que fazer, como ele vai emprestar, que faz isso, faz aquilo, até roubando as coisas. Ele não tem atitude correta para ser um discípulo de Cristo. Não é a quantidade de coisas, é a atitude que nós temos com essas coisas. É isso que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Timóteo capítulo 6, vamos para lá. 1 Timóteo capítulo 6, começando em versículo 6, essa ideia de ter bens, ou essa ideia de não ter bens, que faz uma diferença na sua vida cristã, é muito mal entendido por muitos anos. Tem pessoas hoje que acham que se a pessoa tem bens desse mundo, que Deus está abençoando a pessoa, ou a pessoa que não tem, significa que Deus não está abençoando a pessoa, mas isso não é verdadeiro. Tem igrejas pequenas que as pessoas acham que então essa igreja não está obedecendo a Deus porque tem poucas pessoas, ou essa igreja está cheia de pessoas, deve ser uma igreja abençoada por Deus. Mas Deus não trabalha assim. Deus olha diretamente no nosso coração para ver o que nós achamos, o que nós pensamos e onde tem o valor em nossa vida.
se é para as coisas materiais ou para as coisas de Deus. Capítulo 6 de 1 Timóteo, começando no versículo 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro espiritualmente, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10, o mais famoso: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro em si é alguma coisa neutro, não deve ter valor espiritual para nós. Mas quando nós pegamos essa coisa neutra e nós valorizamos mais do que nossa fé em Cristo, mais do que nosso caminho em Cristo, nós vamos trabalhar, nos esforçar, gastar toda a nossa energia para ganhar essa coisa. Nós temos assim, amor ao dinheiro e nós não temos o amor suficiente por Cristo. Nós devemos usar o que nós temos, seja muito ou pouco, para a honra e glória de Deus. E como qualquer outra coisa em nossa vida, quando Deus vê que nós usamos as coisas, as características, os talentos, os dons, para honrar e glorificar Ele, Ele aumenta nessas coisas na nossa vida. E quando nós fazemos isso com nossos bens, Ele pode aumentar para nós. Mas nós não devemos dar para somente Deus aumenta, porque as intenções seriam egoístas e não pelo amor de Deus. Por isso só Deus pode saber. Só Deus pode olhar dentro do nosso coração. Só a palavra de Deus é poderoso, que pode dividir a alma e o espírito e entender as intenções do nosso espírito. Só Deus que faz isso, mas também nós sabemos. Eu não sei de você, mas eu sei de mim. Você não sabe de mim, mas você sabe da sua própria vida. Quando você está dando o seu dízimo, está trazendo as suas ofertas para o altar, para honrar e agradar a Deus por tudo que Ele tem feito para vocês, dando de um coração livre, aberta, um coração alegre, porque pode contribuir para a obra de Deus, Ele te abençoa. Quando você tem essa noção, se eu vou dar muito mais para Deus, Ele vai dobrar, dar muito mais para mim, essa é ganância, cobiça, e Deus não vai abençoar. O discípulo de Cristo tem que amar Jesus mais do que qualquer outra coisa que nesse mundo tem para oferecer. O apóstolo Paulo nos ensina que os ricos nas coisas materiais devem ser ricos também em boas obras e não confiam na incerteza das suas riquezas. Em 1 Timóteo de novo, vamos pular para o versículo 17. Mesmo capítulo 6, vamos olhar em versículo 17. Ordena os que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nós provê ricamente para a nossa satisfação. Ordena-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O problema com muitos que têm riqueza e que a sua esperança está na sua riqueza e não em Deus. Deus ensina, não é ruim ter, mas é ruim ter e esperar nessas coisas e não em Deus. Isso, um discípulo
pode ter ou pode não ter, mas não faz mal o que tem, não faz mal o que não tem. Tudo ele é usado para a honra e glória de Deus, e ele ama Deus acima de todos. E se precisa entregar para manter seu relacionamento com Cristo, ele entregaria com prazer, porque não importa tanto quanto o seu relacionamento com Cristo. E o 4, o discípulo de Jesus deve morrer diariamente para alto interesse. Isso é o significado de carregar a sua cruz. Como Jesus falou muitas vezes no Novo Testamento, antes da sua morte, em vários lugares, ele falando sobre seu próprio destino. O seu próprio destino, ele nasceu nesse mundo para chegar a uma cruz. Não somente para carregar essa cruz, mas para morrer fisicamente, crucificado nessa cruz. Também cada discípulo verdadeiro terá uma cruz para carregar. Lucas, voltando para Lucas mais uma vez, 14, 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essas são frases muito fáceis de entender. Se não faz isso, não pode ser meu discípulo. Semana que vem vamos ver as recompensas de ser ou não ser um discípulo de crente, de Cristo. Mas ele está dizendo aqui, para ser um discípulo, nós devemos carregar a nossa cruz. Nossa cruz. Nós não devemos confundir a nossa cruz com a mesma cruz que Jesus tomou. Ele tomou a sua cruz. Nós devemos tomar a nossa cruz. Ele carregou uma vez para sempre. Nós somos mandados a tomar diariamente a nossa cruz. Em Lucas, volta alguns capítulos, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, Jesus falando de novo sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. Lucas 9, agora versículo 23. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É uma cruz que nós tomamos diariamente. A cruz de Jesus foi um instrumento usado onde o perfeito Cordeiro de Deus morreu uma vez para conseguir perdão para o mundo inteiro. Jesus não carrega a sua cruz diariamente. Ele carregou uma vez, porque ele era perfeito. Ele não carregou a sua cruz para se livrar, para morrer diariamente para si. Ele carregou a sua cruz, sendo perfeito, para ser o perfeito sacrifício, para morrer em nosso lugar uma vez para sempre. A nossa cruz não é a mesma cruz de Cristo. A nossa cruz é um instrumento de morte, onde nós colocamos nosso ego, nosso orgulho, nossa desonestidade, nossas mentiras, nossa vida antiga antes de Cristo. Nós colocamos essa vida em cima dessa cruz diariamente para morrer diariamente. Nós temos que lutar contra esse desejo embutido dentro de nós para desvalorizar nossa comunhão, nossa vida com Cristo, para desobedecer, para desistir, para procurar nosso próprio caminho. Então por isso nós temos que pegar e carregar nossa cruz todos os dias e morrer para o alto interesse, para as coisas que traz prazer para mim e faz a minha vida ser satisfeito. Eu tenho que mudar isso para ser um discípulo de Cristo. Eu tenho que fazer que Ele seja satisfeito
com a minha vida. Em vez de fazendo tudo para me agradar, eu tenho que aprender como Jesus toma a minha cruz, aprende de mim, para que eu possa aprender como fazer a minha vida se tornar algo agradável a Ele, e não para mim, e não para as pessoas ao meu redor. É isso que sendo um discípulo significa. Levamos essas doenças espirituais diariamente em nossa cruz para morrer. E deixa, e não pega essas coisas de novo, mas enche a cruz com outras coisas, até nós andamos livremente na presença de Cristo. Isso vai causar sofrimento em nossas vidas, e isso não vai ser simples, não vai ser fácil. Nós vamos ter que desassociar com certas coisas, talvez com certas pessoas, talvez com certos trabalhos. Nós temos que separar das coisas do mundo. Jesus falou: separa-se das coisas do mundo, seja santo, porque eu sou santo. Vai exigir muita coisa, muito pensamento, muita oração, muita coragem, muita dedicação, muita devoção ao Deus, para carregar nossa cruz diariamente. Mas Jesus falou simplesmente: se não faz isso, não pode ser o meu discípulo. Não adianta nós chegamos aqui, cantamos e praticamos as coisas de uma igreja, e nós perdemos as nossas vidas, porque nós não falamos o que é mais importante: ser um discípulo de Cristo. Em muitas igrejas, essas coisas são como se faz um contrato. Se faz um contrato, as coisas boas escrito bem grande, e aquela coisa difícil está escrito bem fininho, que ninguém sabe, ninguém pode ver, e só o advogado entende. Muitas igrejas fazem isso para quem quer ser salvo. Nós imploramos as pessoas a receber Cristo como Salvador para ganhar a vida eterna, mas essa parte ninguém fala. E essa parte que vai determinar se você vai entrar vida eterna. Mas ninguém fala. Por quê? Porque vai incluir sofrimento. Mas Jesus falou que não acha que coisa estranha, eu sofri, o mundo me odiou, vai odiar você, mas as recompensas, temos que esperar para a semana que vem, mas as recompensas, será que vale a pena? Será que vamos medir as recompensas com os sacrifícios, com o preço, calculando o custo, como Jesus falou, e ver se vale a pena para mim? Só isso que nós temos que fazer. Vale a pena para mim viver esse tipo de vida de um discípulo para receber as recompensas? E isso que nós devemos determinar. Isso vai, carregando nossa cruz diariamente, vai incluir sofrimentos. Qualquer coisa que você separa uma coisa do outro, qualquer coisa que uma coisa é morte, há sofrimento. Mas esse sofrimento, os sofrimentos que nós experimentamos na nossa cruz, não são expiatórios. Quer dizer, nosso sofrimento não traz redenção. Nosso sofrimento não vai contribuir para a nossa salvação, nem para a salvação dos outros, porque não é a cruz de Cristo, é a nossa cruz. É para nós nos tornar discípulos de Cristo. Tomando a nossa cruz diariamente, é uma boa vontade dentro de nós, dado por Deus, porque fisicamente, naturalmente, ninguém vai querer esse tipo de vida. Por isso nós temos que receber Cristo como Salvador, entrar o Espírito Santo entre nós, começa a transformar a nossa vida, e esse desejo de viver esse tipo de vida, vem de Cristo, vem de Deus, de ser um discípulo. Deus chama, vem, Ele chamou as pessoas, vem, eu vou fazer vocês pescadores dos homens. Isso vem de Deus. Tem pessoas que tentam, eles vão fingir para um tempo, depois desviar, porque nunca teve esse poder dentro do Espírito Santo, que somente Ele que faz capaz uma pessoa viver esse tipo de vida. É uma boa vontade, um desejo para afastar de tudo que é auto-interesse, a ambição própria. Nós tiramos de nós e nós usamos aquela ambição natural para não fazer coisas para melhorar a minha vida, prazer, satisfazer eu, mas por Cristo. Aquela ambição, aquele zelo, aquele desejo de trabalhar, que as pessoas usam para ganhar só para ti. Nós temos que usar o mesmo poder, mas
usando para honrar e glorificar o nosso Deus. O apóstolo Paulo falou que entre todos os outros apóstolos, ele era o mais zeloso, mas no começo o zelo dele era para destruir a igreja de Cristo e brigar e lutar contra Deus. Mas quando ele foi convertido, quando ele se tornou um grande apóstolo, discípulo de Cristo, ele usou aquele mesmo zelo para trabalhar por Cristo. E isso que a gente faz, aquele ambição que é ruim quando é para auto-interesse, se torna uma coisa grande quando é levado para satisfazer e agradar o nosso Senhor. Ele, e não nós, deve ser o objeto da nossa afeição suprema. Ele tem que receber tudo. Nós devemos querer que Ele receba, não por pressão, não por ganhar alguma coisa, não para os outros olhar para nós e, que grande discípulo essa pessoa é, não para encher a igreja, nada, só para honrar, glorificar e agradar o nosso Deus. E esse vai aumentar a igreja? Vai, porque vai ter mais pessoas que você vai falando com mais e ensinando mais. Mas o objetivo não é para aumentar o número de pessoas na igreja, não é só para construir mais igrejas, prédios maiores, é para honrar e glorificar e obedecer o que Jesus nos mandou. Em conclusão, hoje à noite, eu acho que nós devemos nos perguntar como nossa vida nesse momento compara com esses 4 requisitos. Será que estamos seguindo isso? Será que realmente nós somos discípulos verdadeiros de Cristo? Ou somos bem longe dessas coisas? Muitas vezes os próprios apóstolos falharam nessas áreas. Por isso Jesus, o grande discipulador, continuou no lado deles, carregando, ensinando, corrigindo, ajudando e amando cada um, em cada momento, em cada situação. E Ele quer fazer a mesma coisa para nós. Nós não estamos nessa vida sozinhos. Jesus prometeu andar ao nosso lado. Ele diz, fazer discípulos para todos os lugares do mundo. Eu estarei contigo até o fim do mundo. É impossível fazer isso sozinho. É impossível conseguir um dia completamente comprometido para Deus. Mas com Jesus ao nosso lado, se torna a melhor vida que nós podemos imaginar. Podemos entender então, que para ser um discípulo de Jesus, Ele exige que o discípulo lhe coloca como mais importante do que qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer atitude que existe em nossa vida. E que o discípulo tem que estimar a comunhão com Jesus mais valiosa do que qualquer outra ocasião, qualquer outro evento, qualquer outra festa, qualquer outro jogo, qualquer outra coisa que o mundo tem para oferecer. Nós temos que estimar a comunhão que eu tenho com Jesus mais valiosa do que qualquer outra coisa, até da sua própria vida. E isso, segundo Jesus, se nós queremos ser o seu discípulo, temos que fazer. E se nós não cumprimos todos os 4, e vai ver que vai ter mais, Ele diz, não pode ser o meu discípulo. Vamos orar.